João 9, de 1 a 9, é um texto muito conhecido, que é mais uma cura, né? A gente entende bem de cura, a gente gosta de ouvir sobre isso, gosta de saber quem está fazendo isso. E aí eu coloquei como tema reencarnação, maldição hereditária e a revelação, ou a revelação divina. É um tema muito profundo que tem a ver com o nosso viver, com os nossos filhos, com os filhos que nós somos, né, os nossos pais e etc. Algumas pessoas não entendem isso e é a oportunidade que a gente vai ter agora de meditar. Existe uma pessoa deficiente física que está parada em um local e os discípulos vão fazer um comentário profundo, mas tão comum nos nossos dias, né? Quando a gente vê uma pessoa a mendigar, uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa que por um acaso, por exemplo, perdeu a casa toda no desabamento, a gente pensa logo o quê? Só pode estar em pecado. A gente sempre tem a tendência de julgar o próximo, independente da real possibilidade que nós temos para isso. Quem somos nós para julgar se o outro está ou não está em pecado? Ah, não, essa daí saiu da igreja, por isso que a vida dela desandou, não é isso? Ou a outras religiões vão falar a mesma coisa, você estava aqui, você saiu, por isso que está acontecendo isso. Só que os discípulos vão dizer o quê? Vamos contextualizar, né? Esse aí está assim porque é filho de uma boa mãe, né? Vamos dizer assim, ou filho de um bandido, ou os pais deles não buscaram a Deus, ou buscaram outros deuses, por isso que ele está assim. Esse era o pensamento da época, e você vê que a gente ainda está pensando da mesma forma. Se não nós, as pessoas que nós conhecemos. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que meu filho nasceu cego? Por que o meu filho se matou? Por que o meu filho... O que eu fiz? E aí a boa notícia é o seguinte, que quando eles estão perguntando isso para Jesus, Jesus fala o quê? Nada disso. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Talvez o cego que anda ao nosso lado, né, o pecador, ou a pessoa que está fraca de mente, o deficiente físico, o doente, o desviado, eles estão perto de nós para que se manifeste a glória de Deus. E como que vai acontecer isso? Só se Jesus passar, né? Porque eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho Jesus. Estamos entendendo a profundidade desse texto? É como Jesus fala assim, você tem todo o poder para curar a mente dessa pessoa, você tem todo o poder para salvar essa pessoa, para tirar ela dessa pecaminosidade. E a gente fica esperando que o pastor, que o bispo, sei lá, a irmãzinha de oração, mas somos nós que temos que buscar pelos nossos filhos, pelos nossos pais, porque somos nós que estamos aqui, principalmente agora, buscando entendimento da palavra de Deus para que a gente faça o que Ele quer. E aí, eu vou colocar a primeira pergunta para a gente responder com toda sinceridade. Existe maldição hereditária? Então, no mundo existem dois tipos de pessoas, as de Deus e as não de Deus, ou, sendo mais direto, as do diabo. Se há a maldição hereditária, haveria a bênção hereditária. Existe. Não, a bênção hereditária, vamos dizer assim. Que é o quê? Se um filho recebe a minha herança material, ele também deveria receber as minhas contas, né? Por exemplo, as minhas dívidas. Existe isso? Não, a dívida morre. Não. A dívida morre. Hoje eu já comentei sobre isso. A escravidão tornou a maioria das pessoas pobres, a maioria dos negros pobres até hoje, mas as que
que a escravidão tornou rico, continua rica. Né? Eles não pagaram os anos e anos que escravizaram o nosso povo. Então, quando Jesus está falando sobre isso, ele está deixando bem claro que isso não existe. É que a gente confunde as coisas materiais e quando, como a gente falou na semana passada, quando a gente não tem como explicar as coisas materiais, a gente acaba jogando para espiritual. Então, materialmente, a minha filha, como eu já falei aqui, ela é dependente química da mesma substância que eu fui. Materialmente, não tem nada a ver com espiritual. Certo? Espiritualmente, somos seres individuais. Entendeu? Eu não sou atrelado à minha filha e a religião, vamos dizer, a maioria dos evangélicos creem na maldição hereditária, onde os pais têm poder de amaldiçoar os filhos, sejam através de suas palavras, atitudes pecaminosas ou pecados que os pais fizeram, né? Esse grupo acredita que as maldições devem ser quebradas, repreendidas através da fé. Só que não tem nada a ver. Só quem tem poder para abençoar e para amaldiçoar o ser humano individualmente é Deus. E Deus quer te amaldiçoar? Quem quer te amaldiçoar? Então, se a minha filha, hoje ela está na igreja, mas se a minha filha não fosse da igreja, que influência que eu tenho na vida dela? Carnalmente, eu tenho, como a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Carnalmente. Mas a salvação, às vezes a gente fica tão triste hoje porque o meu filho não está aqui. Pô, eu fiquei tão feliz no meu que meu neto veio, gostou. Você nem tem noção do como que o meu coração se alegra. Ele chegou a falar com a mãe dele que ele não é da igreja dela, não. Ele é da igreja agora, mas não dela, nem for dele. Deus vai abençoar e vai amaldiçoar quem Ele quiser. Né? A descendência de Caim, por exemplo, foi amaldiçoada por Deus. Né? Não somos nós que temos esse poder, entendeu? É totalmente diferente. O que Deus faz o que Ele quiser. Hoje nós vivemos pela graça. Então, se eu sou abençoado por Deus, a minha filha pode não ser abençoada. Entendeu? O mundo vira com Jesus. Eles estão justamente pensando nisso. Amaldiçoarei ou abençoarei a sua geração, tal. Aí as pessoas hoje pegam o Antigo Testamento e vão fazer uma doutrina que não está no Novo Testamento. Deus pode abençoar a quarta, quinta, décima, só que isso pela vontade de Deus. Né? Não sou eu que vou dizer assim, por exemplo, a Thaís, né, tá sendo amaldiçoada pelo pecado que você cometeu. Quem sou eu? Não existe lógica para isso. Jesus está falando, não, ninguém pecou. Nem ele, nem o pai dele. Não está dizendo que ele não tem pecado, que o cego não tem pecado, nem que o pai dele não pecou. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus está dizendo assim, isso aqui foi para a glória de Deus. É algo que está acontecendo, que aconteceu para a glória de Deus. E isso a gente bate de frente todo dia. Quando a gente pensa em maldição hereditária, no sentido gospel de hoje, né? Não vou nem falar evangélico, mas gospel, é o quê? A pessoa que é filha de crente, está na Cracolândia, está sendo amaldiçoada porque o pai pecou. A gente às vezes fica doente, Senhor, o que eu fiz? Tem propósito em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Fiquei doente, talvez era um momento para eu orar mais, para eu... Isso. Então, o que a gente tem que ter muito claro é isso, que são coisas espirituais e coisas carnais. É claro que, por exemplo, vamos continuar com a Thaís. A Simone fala assim, estou cansada, hoje eu fui lá na casa da minha filha, lavar o banheiro, arrumar a casa, isso. O quê? Não sei de nada, né? Se Deus está falando, o problema é seu. Não, é só para a gente refletir. Simone tem a obrigação de fazer isso? Não. Agora a Simone fala ao contrário. Minha filha foi lá em casa hoje, lavou o banheiro, fez a comida, não sei o que lá. Onde que está
a bênção de Deus nas duas falas. A Simone pode fazer o que ela quiser na casa da Thaís. Só que a Bíblia manda o quê? A Thaís honrar para ela ser abençoada. Não estou dizendo que não pode, entendeu? Só estou dizendo que a obrigação são coisas diferentes. Então, assim, se você quer a bênção, você tem que fazer para sua mãe. Agora, nessa configuração aí, o que eles estão dizendo? Não, tudo que a Simone fizer, a Thaís vai pagar. Entendeu? É diferente. A bênção hereditária, que seria, é eu honrar meu pai e minha mãe. Agora, se eu não honrar meu pai e minha mãe, eu estou sendo amaldiçoado, eu vou ser amaldiçoado? Não. Eu estou simplesmente deixando de receber a minha bênção. Alegra o coração de Deus. Então, às vezes a gente tem que inverter as coisas para a gente entender. Por isso que a gente está falando assim, ó, não foi a mãe dele, nem o pai dele, não. Isso aqui é para a glória de Deus. E o que a gente está construindo aqui? O que a gente está fazendo? É humano? É material? É. Mas é para quem? Seu Bené trabalhou pra caramba, botou as pedras e tal. Ele está fazendo alguma coisa para ele? Para quem que você está fazendo, seu Bené? Para a igreja. Mas aí Deus dá, aí ele é abençoado com isso. Então, não no sentido que a gente entende como troca. Não. Quem só pode trabalhar durante o dia? Jesus está sinalizando que ele é a luz do mundo, desse mundo em trevas. E o nosso trabalho é iluminar, é curar e é salvar. Sem Jesus, não dá. Por isso que a gente falou sobre os feitos para a glória de Deus. Entendeu? Ele está falando, ó, eu estou aqui enquanto dá tempo. E você? É dia na sua vida? Ou é dia para você trabalhar? Quando a gente, no sentido figurado, fala que as pessoas estão cegas espiritualmente, mudas e surdas, como a gente falou no último estudo, é justamente que ela não está fazendo nada. Ou pode alguém cego, surdo e mudo fazer alguma coisa para Deus? Mas nós estamos assim? Se nós estamos, é a hora da gente buscar, Senhor, abre meus olhos para que eu enxergue o meu vizinho que está precisando do pão, por exemplo. Para que eu enxergue o meu filho que está precisando de uma oração, de um abraço, do eu te amo. Para que eu enxergue a minha mãe precisando ser honrada, ser abraçada. E às vezes a gente acha que assim, a minha mãe está bem, precisa de nada. Meu filho está bem. Ou também o vice-versa, né? Não, esse meu filho só dá problema, gente, só esquenta a cabeça. Ora pelo meu filho. De repente, a sua missão é o seu filho, para que ele entenda ou busque ouvir da mãe dizer assim, não, meu filho é uma bênção. O mundo está muito difícil para quem, principalmente, não tem entendimento da palavra de Deus. Mas para quem tem entendimento da palavra de Deus, para quem busca servir a Deus, Deus torna as coisas mais fáceis, principalmente porque é Ele que faz, ou é Ele que rege todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como é que a gente acabou de ver como é que a gente ama a Deus, como é que a gente demonstra o amor para Deus? Eu te amo, ou cantando, né? 500 vezes, a música hoje está ao contrário também. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas vamos dizer que se fosse o inverso. Eu declaro meu amor de Deus a Deus, dizendo, Deus, eu te amo, ou amando o nosso próximo, servindo o nosso próximo, curando, de repente nem curando instantaneamente, mas buscando a cura junto. Não, tá difícil, então vamos lá. Vamos orar. Se Deus quiser, Ele vai te libertar, Ele vai te dar a cura. Se a minha mãe me acha uma pessoa difícil, uma pedra de tropeço, se eu tenho entendimento da palavra de Deus, eu tenho que ser o quê? Uma bênção para minha mãe. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, esses estudos que a gente faz, não é para que a gente entre aqui e saia por aqui, mas é para que a gente usufrua das bênçãos de Deus.
Esse sacrifício que vocês estão fazendo de ouvir, de buscar e de entender a Bíblia, tem que gerar frutos. Ou vocês estão achando que vocês estão aqui apenas como espectadores, para bater palma. A gente nem bate palma aqui, mas só dando um exemplo. Para bater palma e para dizer, essa ação de vocês de estarem sentados e ouvindo sobre a palavra de Deus precisa gerar frutos. E que frutos são esses? As bênçãos de Deus. Mas vai acontecer se eu não fizer nada? Não. Agora, se eu tenho entendimento da palavra de Deus, como a gente está falando aqui, que se eu for manso, se eu for humilde, eu tenho... É uma coisa simples, entendeu? Eu preciso honrar minha mãe? Tá. Não, minha mãe está bem. Minha mãe, na época da pandemia, nem queria que a gente fosse lá, não foi bem? Não vem não, tem gente morrendo. Aí eu falo, não, eu vou aí e tal, não, vou de máscara. Por quê? Porque o problema não é dela, é eu que tenho que honrar ela para ser abençoado. E às vezes a gente acha que ser abençoado é só orar, é só ficar... derrama a sua glória, deixa para lá. Como Jesus revela o seu poder e a sua missão nesse texto? O texto fala tanque e ainda tem entre parênteses assim, o significado do tanque é o escolhido. Jesus precisava fazer lama com cuspo? Não, mas é como se Jesus estivesse falando assim, cara, se lava lá, que é para ver se eles entendem que eu sou. O que tem a ver? Da mesma forma, o Naamã, o que tem a ver das 7 mergulhos? Só que a gente precisa perceber. Isso. 7. Então, nas entrelinhas é que a gente aprende. Eu preciso me humilhar 7 vezes diante de uma pessoa que me acha um demônio, ou um crente desviado, ou uma péssima mãe, ou uma péssima filha. Entendeu? Entre linhas, a palavra de Deus fala assim, meu filho, aqui ó, qual a mãe que não ensina para o filho as coisas boas? Eu lembro que minha mãe me ensinou a passar, vem cá, quando você não dependa de mulher nenhuma. Tá vendo? Vai, glória a Deus. Abraça ela. Vem cá. Aprende a fazer aqui, ó. E eu sou obrigado a ficar na beira do fogão. E ela está mexendo as coisas. Então, Deus faz a mesma coisa. Aqui, ó. Aprende. Aprende com a minha palavra. O tanque está dizendo que eu sou enviado. Mas, aí o restante ali, ó. O preconceito impera na mente dos religiosos. E os fatos, a cura e o tanque importam menos que o sábado. Às vezes eu fico realmente assim, preocupado com as coisas que eu falo com vocês, que às vezes eu acho que domingo então eu chego em casa e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque às vezes eu me deixo levar, mas é por amor, sabe? É como se fosse um choque de realidade. Isso. No caso assim, se em algum momento eu falar alguma coisa, eu quero até que vocês me chamem, sabe? Pastor, não pegou bem que você falou da maconha e tal, eu fiquei preocupado também com isso. Mas assim, porque Deus nos chama para liberdade, e a liberdade não impõe nenhuma regra. E qual é aqui o fato aqui? Eles estão mais preocupados com a regra. Pastor, não fuma maconha. Claro, é óbvio. Mas a regra é mais importante do que a cura do cego. O cara nasceu cego, o cara pediu esmola, o cara foi curado e eles estão falando assim, não. Sábado. Não deu o dízimo. Não, faltou o culto. Faltou o mutirão. É isso que a religião nos leva, sabe? Não, fulano fala, mas nem está lá na igreja, né? Quer falar da obra, mas não segura o martelo pro seu bené. Todo mundo aqui colabora um pouquinho. Não, tem gente que não colabora tanto assim, não. Não, que daqui eu acho que sim. Mas assim, enquanto a gente não buscar só Jesus, a gente só vai enxergar os pecados dos outros, as culpas dos outros.
ou que a religião impôs para a gente como regra. Alguém é obrigado a vir para o mutirão? Então o que eu tenho a ver com a vida da pessoa que não foi para o mutirão e que está falando da obra da igreja? Meu foco é Jesus, só Jesus. Ou você acha que eu venho aqui no mutirão para fazer alguma coisa para vocês? Não. Sabe, é como eu estou falando, é aquela chave assim, ó. A minha bênção independe das circunstâncias. A minha bênção é eu e Deus. Se eu entendo, por exemplo, que eu fui abençoado, pontinho, como eu dei o exemplo para vocês esquecerem, de 20%, isso é problema meu. Se Deus tocar no seu coração, se você tiver um propósito com Deus, é seu problema. Não vem depois dizer assim, ah não, o pastor falou que pode fumar maconha. Não sou eu que tenho que dar regras ou que ditar, não é a religião que tem que impor para vocês nada. É você que tem que ter entendimento para dizer assim, então não vou para o mutirão e também não quero saber disso, não quero saber. Porque Deus não vai botar cabresto em ninguém e falar assim, você é obrigado a ir fazer isso e aquilo. Não. Faz se você quiser. É interessante que o cara sai e ele nem sabe quem foi que fez a cura. E ele curado, quem que fez isso? Pô, eu não sei não. Eu sei que eu fui abençoado. Se foi Deus ou se não foi Deus, depois ele fala assim, não, se é pecador não faz isso, se é um pecador, se ele é pecador não faz isso, como é que pode um pecador fazer isso? E é assim que a gente precisa interpretar a nossa vida, sabe? Se eu recebi uma bênção, não preciso provar para ninguém que foi Deus ou que deixou de ser Deus, porque Deus quer nos abençoar. Por isso que no início eu estava falando sobre maldição. Deus nunca vai querer amaldiçoar ninguém. Porque Jesus sabe da nossa realidade. Ele sabe o quanto é difícil para a gente, por exemplo, lavar um banheiro. Para mim é muito difícil lavar o banheiro. A última vez que eu lavei o banheiro, tentando fazer uma médica Monique, já contei isso para vocês, fiquei me achando, né? Vou amarrar minha esposa, vou fazer uma... Lavei o banheiro, aí antes dela chegar, eu tenho uma surpresa para você hoje. Aí ela chega do trabalho cansada, tira a roupa, vai... Não, aí vai falando, o que é? Eu falei, você vai ver. O que é? Você vai ver. Tira a roupa, vai pro banheiro. Mas o que é? E tá indo pro box. Fala logo, que não sei o que, eu tô bem. Presta atenção assim, olha, não tem... Fala logo, que eu lavei o banheiro lá. O quê? Mas o que ficou para ela? Não, pelo menos ele tentou me ajudar. Fez igual a cara dele, né? Costuma dizer. Fez igual a cara dele, mas fez alguma coisa. E eu não gosto. No tempo que eu morava sozinho, a faxina, eu faço tudo. Eu lavo, passo, cozinho, mas a faxina, o banheiro... Mas se a minha mãe, por exemplo, precisar, quem que vai ter que fazer? A nora, que bom. A nora vai fazer o melhor, mas se a nora não quiser lavar o banheiro da sogra, se a nora fizer, ela está fazendo em conjunto comigo, mas sou eu que vou levar, sou eu que tenho a obrigação de fazer. Então, que a gente fique atento a essas minúcias da palavra de Deus. Porque às vezes o instrumento de Deus para a mudança do mundo sou eu. E eu não creio, eu não entendo, eu leio. Jesus está falando, lava no tanque do enviado, por exemplo. E os caras estão assim, fui lá e lavei. Entendeu? A gente precisa perceber isso, sabe? O que Deus está falando não é no microfone, né? Não é na letra escrita, mas é no fundo do nosso coração, é na prática, na minha vivência, que Deus é vivo, a palavra de Deus é viva, mas Deus fala muito mais através
das entrelinhas do que nas próprias linhas, e que a gente consiga tomar posse dessa bênção que é viver para Deus e principalmente morrer para o mundo.